A paz do Senhor, meu irmão. Bem-vindo aqui a mais uma aula de Atos dos Apóstolos. Até aqui você tem acompanhado as nossas videoaulas. Esperamos que as nossas videoaulas tenham alcançado o objetivo, que é abrir a sua mente para o conhecimento da palavra de Deus e que você possa aí continuar se aprofundando no intuito de aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Tá? Na aula passada, nós estamos na matéria de Atos dos Apóstolos e na aula passada nós já falamos alguns assuntos, né, sobre a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, o falar em línguas, nós já falamos deste assunto, abordamos também um pouco sobre Ananias e Safira, sua mulher, que foram mortos por mentir ao Espírito Santo. Falamos também aí sobre a constituição dos diáconos, né, os primeiros diáconos. E nós vamos continuar então a nossa aula e nós abordaremos hoje o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos falar aí da grande perseguição, o povo de Deus se espalha então aí, né? E temos aí a primeira investida missionária, a primeira viagem missionária realizada pelo apóstolo aí, pelo discípulo, pelo missionário, pelo evangelista. Este homem, ele fez um trabalho de um grande evangelista. Nós vamos falar de Felipe. Mas uma coisa que nós não podemos confundir, às vezes na ênfase das mensagens, muitos cristãos confundem este Felipe, de Atos dos Apóstolos, com o Felipe que era apóstolo. Este Felipe não era o apóstolo do Senhor, tá? Este Felipe, ele era aquele que foi separado ao diaconato no capítulo 6 de Atos, e ele foi separado, então, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, cheio de visão, né, idôneo, com capacidade aí para poder estar realizando, e um homem incumbido nas tarefas para a qual ele foi escolhido. Nós temos a morte de Estevão, tá bom? Então nós encontramos aí a morte de Estevão, e depois aí da morte de Estevão, no capítulo número 7, no finalzinho do capítulo 7 aqui, nós temos a morte de Estevão. Ele é apedrejado, ele vê os céus abertos, ele é o primeiro mártir registrado em Atos, é o primeiro mártir que morre pregando a palavra de Deus, morre por efeito da pregação do Evangelho. E ele então ali ele morre, mas morre fiel ao Senhor, pregando a sua palavra. Ele diz até que viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus à direita de Deus. Mas nós vamos deixar isso para abordar esse assunto mais para frente, no médio bacharel, onde nós abordaremos com mais tempo e com mais qualidade de ensino. Bom, meu querido, nós queremos agora aqui, nós estamos fazendo uma síntese desse curso básico, nós estamos aqui nas escritas de Atos dos Apóstolos, pelo Dr. Lucas, o qual é dado como escritor deste livro, deste escrito, que nós chamamos até de um livro histórico, né? Então, esse Atos dos Apóstolos, nós vamos entrar e abordar esse assunto, como nós já vimos aqui. Estou com a minha Bíblia aberta. Você tem que ter aí na sua mão a Bíblia. Não adianta você só assistir este vídeo. Esse vídeo é uma videoaula, tá? Não é um vídeo sensacionalismo. Nós não estamos fazendo aqui um vídeo para expor nos canais digitais, para atrair a sua atenção. Essa não é a proposta deste vídeo. Esse é um vídeo que nós estamos transmitindo o nosso curso básico em teologia. É um vídeo para ser estudado, para que você venha acompanhar. Você tem que ter o nosso material didático. Se você não tem, solicite aí na nossa secretaria um material didático para que você possa ter, tá bom? Para que você possa estudar a palavra de Deus. O intuito desses vídeos, dessas videoaulas, é para que você aprenda a estudar a palavra de Deus, que você conheça a palavra de Deus, que você se empenhe aí na Bíblia Sagrada. Então, quero desejar a você muito bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você será comunicado deste vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida e vamos lá, vamos para a nossa aula. Então, pegue aí a sua Bíblia, deixa aí já no jeito o seu caderno de anotações. É sempre bom você fazer as suas anotações para que você possa aperfeiçoar a sua memória, a sua mente, e para que você possa estar mais envolvido no ensino da palavra de Deus. Então vamos lá.
A morte de Estevão, nós não iremos comentar a morte de Estevão, existem muitas revelações, mas nós não iremos comentar porque temos muito assunto ainda para terminar. Nós temos esta viagem missionária que Felipe realizou, temos as viagens missionárias de Pedro, as viagens missionárias de Paulo, para encerrarmos o nosso módulo de Atos dos Apóstolos e partirmos depois para as epístolas paulinas. Então nós temos outra matéria que vamos falar sobre as epístolas paulinas. Então esse é um curso básico que estamos sintetizando, tá? Como nós temos falado em todas as videoaulas. Mas no médio bacharel, nós iremos abordar muitos aspectos, muitas palavras e muitas passagens bíblicas, onde será melhor esclarecido todo este ensino que você está participando. Então, neste nível básico, como eu sempre falo, teologia ele é composto por níveis de conhecimento. Então, você começa pelo básico, vai adquirindo aí esse conhecimento básico, depois você vai para o médio, vai entrando um pouco mais aí para o bacharel, e aí você vai estar então em níveis acadêmicos para entender melhor quando um outro professor ou um outro mestre em teologia está relatando um assunto, você vai poder se colocar de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais consciente dos assuntos que ele está até declarando. Quando você não tem o básico em teologia, você não consegue se colocar de uma maneira bem lista e fica meio duvidoso, e as suas perguntas, até mesmo algumas questões a qual você vai falar com esse doutor em teologia, ficam umas questões muito óbvias, muito vagas, e isto não é bom, que você não entenda o que às vezes uma pessoa que está no nível mais superior esteja falando. Então, esse curso básico é para preparar aí a sua vida espiritual, preparar aí o seu estudo acadêmico para que você possa então adrenhar, entrar, se aprofundar mais na palavra de Deus. Então vamos lá. Meu querido, nós estamos então falando da palavra de Deus, chegamos aqui em Atos, falamos do capítulo 1, 2, já estamos aqui, então nós vamos partir para o capítulo 8, tá? Para nós falarmos do que aconteceu, nós vamos fazer um desenho aqui na nossa lousa, como sempre, nós usamos a nossa lousa. Então, nós vamos ter uma matéria que se chama Geografia Bíblica, onde iremos tratar dos mapas, das localizações. Mas quando nós falamos aí da Europa, a Europa praticamente ali foi o centro do mundo, tá? Então, você vai conhecer ali o mapa, tudo começou ali, a história bíblica, ela se ocasiona, ela acontece tudo no mesmo lugar, numa mesma área territorial, que nós vamos aprender a fazer os mapas, entender e compreender. Então eu vou fazer aqui, ó. Então vamos fazer aqui uma síntese aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, ó. Faz assim aí, ó, tá? Aqui é o Mar Mediterrâneo, ó. Mar Mediterrâneo. Tá? Depois nós vamos ver tudo isso direitinho. Então você faça aí na folha, faça um pedaço aqui, é o Mar Mediterrâneo. Aí nós temos aqui, vamos fazer mais ou menos aqui assim, aqui assim, tá? Então tem um braço aqui, ó, assim, ó, aí depois desce aqui, esse aqui é o Mar Vermelho. Toda vez que você for querer centralizar, fazer um mapa, são 5 mares que você tem que colocar. Lembra dos 5 mares, tá? Então você vai fazer o mapa 5 mares. Decore, ó, 5 mares. Tudo aconteceu ao redor de 5 mares. É apenas para você decorar. Não? Nós vamos falar aqui, tá? Então ó, temos aqui o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho. Aqui ficava, ó, aqui ficava o Egito, ó, o Egito, mais ou menos aqui era o Egito, aqui era o Rio Nilo, ó, o Rio Nilo estava aqui, e aqui era uma outra vertente do Rio Nilo, mas nós vamos deixar isso mais para frente. Então temos aqui o Egito. Então do Mar Vermelho, nós temos aqui abaixo o Egito, tá? Não sei se você consegue ver aí, temos o Egito, tá bom? Mar Vermelho, Egito. Aí você vai fazer mais ou menos aqui, ó. Vamos fazer mais ou menos. Não, vou fazer mais ou menos para cá, para ficar melhor para nós fazer aqui. Então, vou fazer mais ou menos aqui. O Mar Vermelho está mais para cá, mas vamos fazer mais ou menos aqui. Assim. Vamos fazer aqui. O mapa é mais ou menos, tá? Então, vou colocar aqui. Vou fazer um pouco maior. Pronto. Assim. Pronto. Aqui, o que nós temos aqui?
aqui nós temos o Mar Morto. Mar Morto. Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Morto. Então vamos fazer aqui também outro aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui. O outro mar, né? Aqui já é o Golfo Pérsico, ó. Temos Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Morto e o Golfo Pérsico. Do Golfo Pérsico aqui saíam dois rios, ó. Fazia assim. Fazia uns braços assim, ó. Tá? Fazia assim. Aí temos aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Temos aqui o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Golfo Pérsico. Então, estamos fazendo o nosso mapinha aí. Aí aqui do Mar Morto, ó, sai aqui, ó, fazer assim, todo tortuoso. E vamos fazer mais um mar aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Mar da Galileia. Ok? Mar da Galileia. E esse aqui? Esse aqui é o Rio Jordão, ó. Então nós temos aqui o Golfo Pérsico, temos o Mar Morto, Mar da Galileia, o Mar Vermelho, tá bom? Temos aqui o Mar Vermelho. Deixa eu fazer melhor aqui. Ficar mais... Pronto. Vermelho. Pronto. Mar Vermelho, Mar Morto, o Rio Jordão, Mar da Galileia. Aqui vai vindo aqui, tá? Aqui vai desaguar no monte, ele nasce aqui, né? Aqui são o Monte Hermon, mais ou menos assim, tá? Então, a nascente é no Monte Hermon, vem para o Mar da Galileia, do Mar da Galileia desce pelo Rio Jordão e deságua no Mar Morto. E aqui ele evapora, o Mar Morto, aqui ele evapora, tá? Então aqui não vai para lugar nenhum. Então nós temos aqui esta configuração. Deu para pegar aí? Então temos essa configuração. Então é nesse mapa que nós vamos falar. Essa área territorial que está entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates, esta área que é chamada de Mesopotâmia, ó, Mesopotâmia. Essa é a Mesopotâmia. Então, quando se fala da região da Mesopotâmia, é a região que fica entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Por isso ela chama Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia significa entre rios, tá? Então temos aí esses dois rios. Então fizemos este mapinha mais ou menos, bem básico, tá? Um mapa básico para você poder compreender. Então vamos lá. Vamos pôr aqui Jerusalém. Então Jerusalém ficava mais ou menos aqui, ó. Vamos pôr aqui, tá? Ó, vou fazer tipo uma estrelinha para você saber. Então aqui temos Jerusalém, tá? Então vou pôr aqui um JR, Jerusalém. Então nós temos aqui Jerusalém. Ora, tudo começou em Jerusalém. Jerusalém era o centro do mundo, o mundo religioso, né? Então vamos supor aí, o mundo religioso, Jerusalém era o centro do mundo religioso. Era lá que estava o templo e todos que quisessem adorar, não é como hoje, que pode ir em várias igrejas, vários lugares. Hoje você sai daqui, ali você tem uma igreja, você vai para outro bairro, tem outra igreja. Mas naquele período não, só havia um centro de adoração, e esse centro de adoração era em Jerusalém. Lembrando que haviam aí classes judaicas no tempo de Jesus, você já aprendeu isso em outras aulas, havia aí os fariseus, saduceus, essênios, zelote, herodiano, samaritano, né? Então tinha esse grupo, esses grupos judaicos nos tempos de Jesus. Então os samaritanos, eles não iam adorar no templo em Jerusalém, porque eles eram
tidos como excluídos, eles não eram aceitos. Esse templo de Jerusalém havia algumas exigências dentro da própria lei de Moisés, que algumas qualificações de pessoas não poderiam entrar lá para adorar. É muito bom você ter isso em mente, porque mais na frente nós vamos entender aí algumas questões, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aí em Atos capítulo 8 e o versículo 1, que é onde nós vamos prosseguir, já deixa sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 8, porque é daí que nós vamos prosseguir aí a nossa visão, tá bom? Essa aula de hoje vai estar em torno aí das viagens missionárias. Então Atos capítulo 8, versículo 1, nós temos aí quando eles são espalhados pelas terras. Então eles são espalhados pelas terras e muitos vão para a Judéia, outros vão para Antioquia. Antioquia ficava bem aqui, ó. Antioquia ficava lá em cima, tá? Ó. Antioquia. Aqui era toda a região da Síria, né? Aqui ficava toda a região da Síria e é chamada de Antioquia da Síria. Então, a Antioquia da Síria, que tinha duas Antioquias. Nós vamos ver isso na viagem missionária de Paulo. Então, nós vamos aprender sobre as duas Antioquias. Tem vezes que na Bíblia você está lendo lá sobre Antioquia, não é Antioquia da Síria, onde nasceu a segunda igreja depois da igreja de Jerusalém. Depois da igreja de Jerusalém, nasce aí o registro da igreja, a segunda igreja, que foi em Antioquia, onde pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, que é na igreja de Antioquia da Síria. Mas nós vamos falar isso posteriormente. Então vamos lá. Então começou-se aqui em Jerusalém, como já havia, uma perseguição aos judeus. Depois da morte de Estevão, ali havia um homem, né, que ele chamava Saulo de Tarso. Nós vamos falar dele também no decorrer destas aulas. E Saulo de Tarso, ele era um judeu, um fariseu, e ele tinha autorizações, cartas, ele era muito zeloso pelo que ele fazia. E ele, na sua concepção, os cristãos era como se fosse uma praga, eles tinham que ser exterminados, porque os cristãos, eles traziam uma palavra que os sacerdotes chamavam de heréticos, que eram antibíblicos, que estavam indo contra a lei. E aí temos esse personagem por nome Saulo, que era um perseguidor, e ele esteve presente ali na morte de Estevão, não participou diretamente, mas indiretamente ele estava presente na morte de Estevão. E quando Estevão é apedrejado e morre, a perseguição se intensifica. Então nós vemos aí este homem por nome Saulo, que ele tinha a carta, as autorizações, ele trancava o povo na prisão, ele perseguia os cristãos, ele prendia na prisão, ele arrastava tanto homens como mulheres. Então aqui em Jerusalém começa-se uma perseguição muito grande, né? E muitos fugiam por causa dessa perseguição. Saulo se levantava, eles viram que estava tendo aquele alvoroço, cristãos estavam sendo presos, e eles começaram então a se espalhar, a fugir para vários lugares. Uns iam para Antioquia, outros iam para Samaria, outros iam, enfim, para vários lugares. E aí entra em cena um diácono que foi separado junto com Estevão, lá em Atos, no capítulo 6, na primeira instituição do diaconato. Temos esse diácono que foi separado, qual o seu nome é Felipe. Então vamos por aqui, ó. Felipe, ó. Então temos aqui Felipe, né? Felipe, que já tinha sido separado, você vai encontrar lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 5, que ele fazia parte daqueles que foram separados ao diaconato. Felipe, então, ele vai para Samaria. Felipe vai para Samaria, né? Deixa eu ver aqui que nós vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar, né? Para vocês aí. Porque Felipe, ele vai para Samaria. Então, vamos pôr aqui. Ó. Não vou conseguir mostrar para vocês. Eu ainda sou novo aqui nesse sentido. E eu não vou conseguir colocar. Não vou. Mas tudo bem, eu vou fazer aqui para você. Então, Felipe vai para Samaria. Então, nós temos Samaria. Samaria, ele ficava mais ou menos aqui. Ó. Vamos colocar aqui Samaria.
Então Filipe sai de Jerusalém, ó, e vai para Samaria. Então temos Filipe em Samaria, tá? E lá em Samaria, Filipe começa a pregar a palavra de Deus. Ele prega Jesus para todo mundo que ele encontrava. Ele falou, olha, eu vim de Jerusalém, quero vos falar de Jesus. Jesus, ele pregou, ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, e Filipe prega com muita autoridade e poder, lhe entregue pelo Espírito Santo, ele tinha essa autoridade espiritual e começa a pregar. Na pregação de Filipe, ele ali em Samaria, ele expulsava demônio, ele curava coxo, paralíticos, e havia uma grande alegria naquela cidade. Então nós temos aí este homem, Filipe, que está operando em Samaria, e nós vamos então aí encontrar, a partir de Atos capítulo 8, nós vamos entrar nisso aí, tá? Então ele pregava ali em Samaria, no versículo 5, olha o que diz a palavra de Deus, versículo 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, Filipe estava pregando. Então, a perseguição que espalhou fez com que a palavra de Deus atingisse outros lugares. Então, quando você lê Atos capítulo 8 e o versículo 1, que diz assim, eu vou ler para você, Atos 8, 1. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, quando houve a perseguição após a morte de Estevão, todos foram espalhados, exceto os apóstolos. Os apóstolos, permaneciam aqui. Então, nós temos aqui os apóstolos que não saíram de Jerusalém. Os apóstolos permaneciam em Jerusalém, mas os discípulos se espalharam. E aí temos Filipe, o primeiro homem aí na Bíblia, o primeiro evangelista, o primeiro missionário, o primeiro a cumprir o ID aí numa questão da perseguição após a descida do Espírito Santo ali em Atos, após a igreja já estar crescendo. Lembre-se que havia mais de 5.000 cristãos ali que foram espalhados para muitos lugares. Então nós temos aí um pessoal que tinha sido espalhado e que estavam agora aí fazendo e cumprindo esse ID de Jesus. Então nós temos aqui Filipe que vai para Samaria. Samaria, ele encontra lá em Samaria muita recepção da palavra. O povo ali estava recebendo a palavra, Samaria estava participando de uma nova visão da palavra de Jesus, lembrando que o próprio Senhor Jesus, ao passar ali em Samaria, falar com aquela samaritana, a samaritana já havia propagado a palavra ali. Mas agora nós vemos esses acontecimentos de uma maneira muito ênfase do Espírito Santo, porque a mulher samaritana, ela ainda não possuía o Espírito Santo no seu interior. O Espírito Santo ainda não estava enganjado com a igreja, mas agora nós temos uma igreja, nós temos agora uma eclesia que após receber o revestimento de poder, estava agora avançando as terras para ganhar almas, para levar Cristo, para falar do reino de Deus, numa autoridade nunca vista. Os discípulos agora estavam preparados para pregar a palavra. Então nós temos aí Filipe, que vai para Samaria, e Filipe em Samaria, ele encontra um feiticeiro, por nome de Simão. É muito bacana nós falarmos um pouco desse feiticeiro, porque esse Simão, ele iludia o povo, ele se dizia ser muito importante, e ele dizia que ele era o conhecedor, ele manipulava
ele manipulava as coisas espirituais do povo. Ele era, a Bíblia diz que ele era um feiticeiro, então ele manipulava o espiritual, se é que tem como manipular. Mas na realidade ele era um charlatão, né? Ele era um charlatão. E ele, como feiticeiro ali em Samaria, ele era muito conhecido. Então podemos até crer que quando aquela mulher samaritana falou sobre Cristo ali em Samaria, por não haver um investimento do Espírito Santo de uma maneira poderosa e ampla para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, talvez aquela mulher samaritana, ela pregou, falou de Cristo, olha, encontramos aí aquele que é o Messias. Muitos ouviram, mas esse Simão feiticeiro também estava por ali e com certeza ele mudou o coração de muita gente. Ele conseguia fazer a cabeça de muita gente com suas feitiçarias, com suas artimanhas, e o povo estava todo voltado para ele. Mas Filipe, ele chega ali agora cheio da unção, do revestimento de poder. E Filipe, ele prega a palavra de Deus, ele prega Cristo para o povo de Samaria, mesmo tendo ali um feiticeiro. E pasme, irmãos, aquele feiticeiro acaba aceitando, se convertendo à pregação de Cristo de Filipe. Então Filipe pregando a Cristo, aquele feiticeiro ele acaba se convertendo. E foram batizados ali, Filipe batizou tanto homens como mulheres. E quando Filipe estava ali batizando, então nós temos aqui Filipe, e temos aqui o feiticeiro, que se converteu, que se converteu na pregação de Filipe. E quando Filipe prega e ele se converte, começa a se propagar. Quando a cidade vê que aquele feiticeiro está com Filipe, que havia se convertido, então o evangelho ganha mais força ali em Samaria. Tá? Existem alguns problemas que nós vamos abordar um pouco mais para frente. E aí o que acontece? Jerusalém fica sabendo do que estava acontecendo em Samaria. Eles recebem a notícia que Filipe estava em Samaria e eles agora ficam sabendo que Samaria era receptiva à palavra, que Samaria estava se convertendo a Cristo. Então, o que Jerusalém faz? Quando eu falo Jerusalém, estou falando dos apóstolos, da igreja que estava em Jerusalém, dessa eclesia apostólica que estava em Jerusalém. Essa eclesia apostólica, ela meio que autorizava todos os acontecimentos, afinal de contas, eles eram aí os sucessores, né, do trabalho de Cristo, do que Cristo iniciou, os apóstolos agora eles iam dar continuidade. Então nós temos aí que a igreja, você vai encontrar isso no capítulo 8, eles enviam então para lá Pedro e João. E quando Pedro e João chegam lá, então eles enviam, vamos aqui, eles enviam Pedro e João. Então temos aqui, Pedro e João. Então Jerusalém envia Pedro e João para Samaria. Eles enviam para ver o que estava acontecendo. Olha, vai lá ver o que está acontecendo. Quando Pedro e João chegam em Samaria, eles viram, né, de uma maneira espetacular, eles perceberam que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo. E eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque nenhum deles ainda tinha descido, somente eram batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles então receberam o Espírito Santo. E aí nós temos um caso interessante, porque nós temos aqui Simão, né? E Simão vendo que quando Pedro e João impunham as mãos e os cristãos recebiam o Espírito Santo, Simão, aquele que era feiticeiro, vendo isso, queria então pagar, né? Ele chegou até Pedro e Simão e queria pagar para ter esse poder. Vamos pôr aqui um poder entre aspas, né? Porque na ideia de Simão, aquilo era um poder. Então ele falou, nossa, eu quero pagar, eu quero ser igual a vocês, eu quero colocar minha mão e quero que eles também recebam o Espírito Santo. E ele quis pagar.
Só que Pedro e João, ouvindo isso, eles repreenderam. Pedro repreendeu Simão, e depois que Pedro repreendeu Simão, aí eles voltaram para Jerusalém. Então eles foram para Samaria, ver o que estava acontecendo, perceberam que eles não possuíam, não tinham recebido ainda o Espírito Santo, e eles então oraram, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Nós vamos voltar nesse texto mais para frente, tá bom? Porque aqui nesse texto é uma coisa interessante. Nós temos aqui, olha, a conversão de Samaria, temos aqui Samaria se convertendo ao Senhor pela pregação de Filipe. Temos aqui um feiticeiro que foi batizado, mas não recebeu o Espírito Santo. E temos aqui várias pessoas que foram batizadas, receberam a Cristo, foram batizadas, mas não receberam o Espírito Santo. E quando Pedro e João chegam ali em Samaria, eles veem isso. Eles chegam a dizer que, olha, eles não receberam o Espírito Santo e só foram batizados em nome de Jesus, mas não receberam. Então, quando eles impuseram as mãos e oraram, aí quando Pedro e João oraram e impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Então, não há tempo de eu falar isso nesta aula, mas nós vamos ter uma aula que nós iremos gravar só para tratar desse acontecimento em Samaria, tá bom? Vamos continuar aqui, marque isso aí na sua Bíblia, tá? Se você quiser fazer uma pesquisa, você pode fazer uma pesquisa, mas nós vamos voltar neste assunto, tá? Uma pessoa, ela recebe o Espírito Santo antes do batismo. Por que que em Samaria eles só receberam depois que se batizaram? Simão queria comprar esse poder, então Simão também não tinha o Espírito Santo. Mas eles não tinham se convertido, já não tinham se batizado, a promessa não fazia parte para eles também? Então nós vamos ver isso aí mais para frente. Então vamos continuar aqui. Então, primeiro acontecimento em Samaria, o Espírito Santo não desce em todos, mas só desce quando Pedro e João vai lá e os apóstolos impõem as mãos e oram, aí eles recebem o Espírito Santo. Então Felipe começa a pregação de Cristo e Pedro e João, os apóstolos, chegam, oram e eles recebem o Espírito Santo. Então temos aí esse primeiro acontecimento que acontece aí em Samaria, né? Então nós temos aí de Samaria, então, Filipe, o anjo do Senhor, você vai encontrar isso aí, então o anjo do Senhor manda Filipe ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, tá? Olha aí, em Atos capítulo 8, versículo 26, olha o que diz aí. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então você vai pegar o caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Desce lá agora. Então o anjo diz para Filipe, e no versículo 27 você vai encontrar que ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Então aí ele vai para o caminho de Jerusalém para Gaza. Então de Jerusalém, tinha um caminho que ia até Gaza. Vamos colocar aqui Gaza. Tá mais ou menos aqui, Gaza. Então Felipe sai de Samaria e desce, até o caminho. Ele desce até o caminho. Então temos aqui Felipe de novo. Felipe. Então Felipe sai de Samaria e desce até o caminho de Jerusalém para Gaza, que estava deserta. E quando ele chega aqui neste caminho, Felipe encontra então o eunuco, né? Não vamos falar sobre esse... Bom, eu vou ler o versículo e fica melhor, tá? Olha aí. Atos, capítulo de número 8, versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho, viu um etíope eunuco, importante funcionário de Candace,
rainha dos etíopes, que era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Então ele desce até o caminho de Jerusalém para Gaza e no caminho ele encontra o eunuco. Eunuco. Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar aqui que você já sabe. Deixa eu apagar aqui Mesopotâmia. Dá para nós usar um pouco essa parte do quadro. Nós estamos orando, irmãos, para nós termos aí um quadro maior. Quero comprar um quadro maior para nós poder fazer aí melhor para os amados, né? Então nós temos aqui o eunuco, tá? Vamos escrever aqui, eunuco. Temos a ação deste homem que ele encontra, que é eunuco, tá? O eunuco, ele vem do latim eunucos, que por sua vez, no grego, no original grego, o eunucos, ele significa vigilante da cama, ó. Vigilante da cama. É o seu significado no grego. Então, no grego, eunuco, né? O eunuco é vigilante da cama. Nós sabemos que o eunuco, ele era uma pessoa que ele era castrado, né? Ele era castrado. O eunuco, ele não era um estéril, ele era castrado, ele não poderia ter filhos. Era feito isso para que eles cuidassem aí do harém dos reis e não caísse aí na tentação de se deitar com a mulher do rei ou outra questão. Então nós temos aí esse eunuco. O eunuco, ele podia ser convertido adulto ou na puberdade, né? Então o eunuco, quando ele era convertido a eunuco adulto, já adulto, o indivíduo ele perdia a capacidade de reprodução e ele tem uma substancial perda hormonal em seu organismo, né? Então ele perde a capacidade de reprodução e perde a substância hormonal do seu organismo. Seus hormônios já não se reproduzem como antes, porque ele foi convertido eunuco já adulto. Mas quando ele é convertido a eunuco na sua puberdade, além dele ter impossibilitada a reprodução, ou seja, além dele perder a reprodução, esse indivíduo ele se torna incapaz de desenvolver os mínimos traços masculinos, como estrutura muscular, engrossamento de voz, devido de total falta de testosterona em seu organismo. Então, se ele for convertido a eunuco na sua puberdade, ele vai ter uma diferença hormonal de um homem. A sua estrutura muscular vai ser diferente, ele não vai desenvolver aqueles traços masculinos tão fortes como é desenvolvido. Então, quando a pessoa eunuca ela é convertida na sua fase adulta, ela só perde aí a sua maneira, a sua reprodução e vai perder aí, perde um pouco dos seus hormônios do organismo. Mas se ele for convertido a eunuco na sua puberdade, aí sim ele vai ter os seus traços masculinos modificados, tá? Então, existe esse período de conversão. Então, dava para se saber quando o eunuco ele foi convertido na sua puberdade ou na sua forma adulta já. Então, vamos falar um pouco sobre o eunuco aqui. Por quê? Porque esse eunuco, Jesus diz que nos mostra que havia 3 tipos de eunuco. O Senhor Jesus ele aborda esse assunto. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 12. Ó. Em Mateus 19, 12. 3 tipos. Tá? Jesus nos mostra ali, em Mateus 19, 12, que havia 3 maneiras de uma pessoa se tornar eunuco. Tá? Vamos ler aí? Eu vou escrever aqui, vamos ler. A primeira é aqueles que nascem assim, ó. Os que nascem assim. Segundo, os que nascem assim e aqueles que foram feitos pelos homens, ó. Feitos
pelos homens. E o terceiro é os que assim se fizeram, que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ó. Que se fizeram pelo reino dos céus. Então nós temos aí Jesus falando sobre isso. Então vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia aí, Mateus 19:12. E vamos ver isso aí. Mateus, estou abrindo aqui minha Bíblia. Mateus capítulo 19. Mateus 19 e o versículo 12. Olha aí. Ele diz o seguinte, versículo 12, né? Há um contexto aqui, mas nós vamos entrar posteriormente nesse contexto. Só quero abrir a sua mente que havia 3 maneiras de uma pessoa se tornar eunuco, segundo as próprias palavras de Jesus. Olha aí. Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 19, versículo 12. Pois há eunucos que nasceram assim. Primeiro, há eunucos que nasceram assim. Que nasceram assim, ponto e vírgula. Outros foram feitos eunucos pelos homens. Há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens, que é a segunda hipótese. Terceira, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aí Jesus diz, quem puder aceitar isso, aceite-o. Então, quem puder aceitar isso, aceite-o. Então, há essas 3 formas. Há eunuco que ele nasceu eunuco, nasceu sem... alguns dizem que ele nasce eunuco porque ele nasce sem a capacidade de produzir filhos, ele nasce estéril, então ele se torna eunuco, entre aspas, por nascimento. Tem outros que dizem que ele nasceu eunuco porque nasce sem o desejo. Então, há várias teorias, várias hipóteses, mas o eunuco é a falta da capacidade de reprodução, né? Já tem aqueles que foram feitos pelos homens, que são aqueles que foram castrados. Isso era normal naquela época, alguns prisioneiros de guerras, eles eram separados para o harém e para trabalharem no harém eles eram castrados para que não tivessem relacionamentos com as mulheres do rei, né? Então, ele era feito pelos homens. E o que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus. Aqui, o que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus, tem aqueles que acreditam que a pessoa realmente, ela se fere a si mesma, aflige a si mesma, ou seja, ela faz a castração em si mesma ou pede para alguém fazer para se tornar eunuco. É uma hipótese. Tem já outros que dizem que pelo reino dos céus é porque ela fez um voto, né, religioso de não ter contato ou não reproduzir ou não ter relação nenhuma com nenhuma mulher por causa do reino, por causa da palavra de Deus, por causa do reino dos céus. Isso aí pode ser tanto cristão como outras religiões. Nós temos outras religiões de pessoas que também escolhem não ter relacionamento com mulheres e também se fazem como eunuco, não se reproduzem e não têm relacionamento com mulheres. Tá? Então Jesus mesmo diz, quem puder aceitar isso, aceite. Mas o eunuco em questão, esse eunuco aqui que nós estamos falando, que Felipe encontra, vamos falar, deixa eu marcar aqui, né? Aqui é um carro, né? Então temos aqui o eunuco. Esse eunuco em especial, tá? Que nós estamos falando, ele tem algo diferenciado. O que esse eunuco ele tem diferenciado? Olha, esse eunuco, ele era... Deixa eu apagar aqui. Já marcou aqui? Marca isso aí. Esse eunuco, ele era um etíope. Tá? Então, primeiro ponto. Qual o diferencial desse eunuco que estava aqui no carro?
Primeiro diferencial, ele era etíope. Ó. Etíope. Tá? Ele era etíope. Segundo ponto, ele era um importante funcionário de Candace. Ó. Ele era importante para Candace. Ele era importante funcionário de Candace. Candace, eu já vi muitas pessoas pregarem, Candace não é o nome da rainha, tá? Não era o nome da rainha. Candace, a rainha dos etíopes, Candace era um título dado a essas mulheres que reinavam, né? Era um título da região de Candace. Então, não é o nome dela, tá bom? Não pregue dizendo que é o nome da rainha, Candace, não. Não é o nome dela, é um título. O nome dela não é exposto na Bíblia. Então, temos aqui importante funcionário de Candace. Ele era superintendente de todos os seus tesouros. Você vai ver isso aí no Atos capítulo 8, versículo 7, tá? Então, deixa eu colocar aqui, Atos 8, 27, tá? Então, ele era um importante funcionário de Candace. Esse eunuco era superintendente dos seus tesouros, ó. Então, eu vou pôr aqui, coordenava, né? Coordenava tesouros, ó. Todos os seus tesouros, superintendente, ele cuidava de todos os tesouros desta rainha. E outro ponto, ele foi a Jerusalém para adorar. Então, mais uma característica que o texto nos traz deste eunuco. Ele era um adorador. Olha, 4. Ele era adorador. Vamos colocar aqui Jerusalém, porque ele foi em Jerusalém para adorar. Ele era um adorador. Então, ele foi em Jerusalém para adorar. Outro ponto, ele tinha nas suas mãos um exemplar dos escritos de Isaías. Olha esse eunuco como era importante. Ele tinha um exemplar dos escritos de Isaías. Então vamos colocar aqui 5 pontos. Exemplar do livro de Isaías. Tá? Então, 5º ponto sobre esse eunuco. Ele tinha um exemplar do livro de Isaías. E mais um ponto. Mais um ponto. Ele também não entendia o que lia. Tá? Ele não entendia. 6. Não entendia o que lia. Ok? Se ele lia, ou alguns dizem que dentro do carro tinha uma outra pessoa que estava lendo para o eunuco, e o eunuco estava ouvindo, né? Por isso que ele não entendia, porque a pessoa estava lendo em hebraico, porque Isaías era escrito em hebraico, os escritos de Isaías, então ele tinha uma cópia desses escritos, e que alguém estava lendo no carro e ele não entendia porque estava escrito. Alguns dizem que ele não entendia porque estava lendo em hebraico. Outros dizem que ele já conseguia ler e ele realmente estava lendo, sabia o que estava lendo, mas não entendia, não entendia quem era, porque ele pergunta assim, quem é esse Cristo, né, do que o profeta aqui fala? Quem é esse de que o profeta fala? Olha a pergunta dele. Então vamos voltar lá? Vamos voltar lá, daqui a pouco nós vamos falar disso aqui, mas vamos voltar lá no eunuco, que ele diz o seguinte, olha, ele diz o seguinte, olha, perguntou, entendes o que lê? Versículo 30. Correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes o que lê? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar?
Olha que Isaías diz, Filipe diz o seguinte: entendes o que lê? Você entendes o que lê? Então, ele já está declarando que quem está lendo é o eunuco. Entendes o que lê? Senão ele diria: entendes o que está ouvindo? Entendes a palavra que estão lendo para você? Mas entendes o que lê? Então ele estava lendo. Você entende o que lê? Ele, não, olha, como é que eu vou entender se não há quem me ensine? Né? E aí ele responde no versículo 34. Olha o versículo 34. Respondendo o eunuco a Filipe disse: peço-te que me digas de quem o profeta se refere. Então ele queria entender quem era o personagem que Isaías estava se referindo ali na profecia. De quem? A quem é esse que o profeta se refere? Então nós vamos ver isso agora. Então olha aí. Então esse eunuco, primeiro, você sabe que o eunuco, ele não pode adorar a Deus porque ele é mutilado. Havia uma lei lá em Êxodo que não se podia se chegar ao Senhor, tá? Manco, cego, coxo, testículos quebrados, e havia umas normas ali no Antigo Testamento que esses que tinham defeito não poderiam chegar, né, para ministrar o pão. Podia até comer do pão, então eles poderiam comer, poderiam participar, porém não poderiam efetuar realizações. Então isso nos leva a entender que esse eunuco, ele ia para Jerusalém, ele era uma pessoa importante, tá? Ele era uma pessoa importante, de alta posição, ali de Candace, né? Etíope, ele era de cor negra, porque etíope é uma palavra que denota da onde ele era ali da Etiópia, etíope, aonde, principalmente na terra de Cush, e ali eram todos negros. Se você procurar o significado da palavra etíope, você vai ver isso aí. Então faça essa pesquisa, é bom que você aprenda e faça a pesquisa. Lembre do nosso OICA, nós sempre falamos do OICA, observação, interpretação, correlação, aplicação. Então você tem que ter o conhecimento de tudo que o texto te oferece para você entender. Tá? Então temos aí este homem. Por que eu estou falando isso? Porque esse eunuco, ele é importante para Deus. Ele era importante para Deus, esse eunuco. Né? Então nós temos aí essas passagens. Porque se você pode até fazer um paralelo desse eunuco de Atos capítulo 8 com o eunuco lá de Jeremias 38. Lembra lá de Jeremias? Aquela passagem bíblica de Jeremias no capítulo 38, do versículo 7 e 13, quando Jeremias é lançado ali, né, na cisterna. Então tem um outro eunuco lá que livra ele. Então esse eunuco, ele também era importante para Deus, tá? O eunuco aí, esse etíope, o texto que diz etíope, ele é da raiz de Cush, tá? Na realidade, etíope é de Cush. Tá? Se você for escrever a palavra Cush, você vai escrever assim, ó. Cuxim, ó. Olha aí. Cush. Desse jeito. Seria assim, ó. Cush. Tá? Então, etíope é Cush, tá? Etíope é igual a negro ou de pele escura. Eles eram mais ou menos aqui das regiões do Rio Nilo, pele escura, das regiões do Nilo, descendente de Cush. Cush, ele era o neto de Noé, através de Cã, um dos filhos de Noé chamado Cã, da onde veio aí Cush, tá? Então, tem aí. E Candace, como nós já falamos, Candace não era o nome da rainha, era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras, mulheres guerreiras que detinham o poder do reino de Meroé ao sul do Egito. Então, essas mulheres eram chamadas
pelo título de Candace. Tá? Então ele era esse eunuco era dessa turma aí. Então temos aqui o Cush, o etíope. Então ele era importante. Esse camarada, ele não era só o guardador da cama ou das mulheres do harém. Esse camarada ele era tão importante que ele cuidava de todos os tesouros de Candace. Todos os tesouros desta rainha. Ele cuidava. Então, esse homem ele era diferente. Eu posso até me arriscar a dizer que ele era uma pessoa específica e propícia para que o evangelho fosse espalhado naquela região. Assim como Deus escolhe o perseguidor Saulo, porque ele seria uma pessoa propícia para a grande propagação do evangelho, Deus escolhe esse eunuco, este homem que estava numa posição privilegiada e poderia espalhar o evangelho naquela região. Então o evangelho alcança. Então ele era uma pessoa específica. Deus tinha um plano para com ele, mas eu não quero entrar nisso, senão a aula vai ser pouca para nós falarmos desse homem. Então nós temos aqui o etíope, ele era um importante, um funcionário alto escalão da Candace, ele coordenava, guardava todos os tesouros, ele era um adorador, olha aí, um homem que era eunuco, mas ele adorava a Deus, ele teve um relacionamento com a palavra de Deus, ele era um adorador, ele tinha ido em Jerusalém para adorar, então ele saiu ali de Cush, foi até Jerusalém, saiu de Cush, foi até Jerusalém para adorar ao Senhor. E ele estava voltando, porque ele estava descendo pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. De Gaza ele ia atravessar para voltar para a sua terra. Então ele estava retornando para a sua terra e ele foi adorar. Então quando ele estava lá adorando, ele não participava. Ele não partiu o pão, ele não podia ministrar, não tinha autoridade de ministrar. Talvez ele chegou no templo, chegou um etíope aí, de pele escura, e não, deixa ele lá fora, deixa ele só ouvir. Mas Deus tinha um plano na vida deste homem. Tem pessoas que chegam até Deus não na intenção de participar, porque às vezes até nem pode participar. Ele só pode se alimentar, mas no momento em que ele se alimenta, Deus tem um plano na vida dele. E mesmo que ele esteja no caminho ao retorno para aquilo que ele vivia, Deus encontra no meio do caminho e diz: você vai retornar, mas vai retornar diferente, porque eu tenho um plano na sua vida e você vai propagar a minha palavra. Então, eu não quero adentrar nisso, porque Deus escolhe pessoas estratégicas. Olha aqui esse eunuco. Ele era um adorador, foi lá adorar. Eu acho lindo essa parte, porque muitos dizem, livros aí extras bíblicos, você vai encontrar dizendo que ele era um prosélito, né? Que esse eunuco, ele era prosélito. Vamos pôr aqui prosélito. Pastor, o que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa que não é judeu. Prosélito é uma pessoa que não é judeu, porém se converte ao judaísmo. Tá? Então, ele não é um judeu por descendência. Ele não é descendência judaica, mas ele se converte ao judaísmo. Ele é chamado de prosélito. Então, prosélito é um judeu que se tornou judeu, mas não é judeu por descendência. Ele se tornou judeu, ele é considerado um prosélito. Então muitos dizem que esse etíope ele era um prosélito. Por que eles dizem ainda? Por causa do texto. Ele foi adorar em Jerusalém, foi recebido para adorar. Então ele tinha acesso às leis de Deus, porque ele tinha até um exemplar do profeta Isaías. Né? Talvez ele comprou lá no templo, não sei se lá vendia, cópias. Mas se vendia cópias, não era todo mundo que comprava, né? Devia ser um valor até alto, somente as pessoas de melhores posições podiam ter um exemplar desse, porque era como pergaminhos, mas ele tinha um exemplar de Isaías.
Isaías é considerado a Bíblia dentro da Bíblia. Muitos estudiosos, dentro desta visão da bibliologia, sabem que o livro de Isaías, por si só, é uma Bíblia dentro da Bíblia. Se nós não tivéssemos a Bíblia por completo e só tivéssemos o livro de Isaías, teríamos a capacidade de reconhecer o Salvador, porque o livro de Isaías é uma revelação explícita do reino através de Yeshua. Então ele tinha um exemplar de Isaías e ele estava lendo, né? Só que ele não tinha o discernimento espiritual para entender. Olha aí, meu irmão, o Espírito Santo, ele já foi derramado, né, na vida daqueles que tinham aceitado a Cristo. Porém, quem não tem o Espírito Santo, ele não conseguirá ter discernimento. Então nós temos aqui o eunuco, que estava no carro com o exemplar de Isaías, mas não tinha o discernimento para entender. Então ele lia, mas não compreendia. E aí Felipe encosta, dá o discernimento. Felipe tem o Espírito Santo, dá o discernimento ao eunuco, prega a palavra, e eunuco então vê aquilo que está acontecendo. Ele fala sobre o batismo, uma chama brota, Deus tem um plano. E aí ele fala, opa, para aí, ó, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Felipe diz, ó, nada impede você de ser batizado, se você crê de todo o seu coração. Olha o que diz o texto aí. Olha, versículo 37. Respondeu 36. Indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco perguntou, vê, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, versículo 37. Tudo podes, se crês de todo o coração. Disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, ali é colocado, nós vemos ali o primeiro credo do batismo, né? Crer de todo o coração. Então, nada impede. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, nada impede. E ele desce as águas, são batizados. Existe aqui algumas questões que devem ser tratadas, mas no momento nós não iremos tratar. Estamos dando essa síntese para você, para que você tenha esse desejo de se aprofundar um pouco mais. Óica, observação, interpretação, correlação e aplicação. Então temos aí esse acontecimento do eunuco, algumas questões sobre o eunuco que devem ser levadas em consideração, tá? Em consideração. E aí, por causa desse eunuco, o evangelho, a palavra de Cristo é levado agora para Cuxi. Ele retornando para a rainha de Candace, para Candace, ele agora vai propagar esse Cristo a essas novas pessoas. O evangelho sendo levado a todos os lugares. Então temos aí a propagação. Então temos aí Atos, né? Porque quando ele termina de falar, aqui em Atos capítulo 8, no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco, mas cheio de alegria continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto e ao passar anunciava o evangelho a todas as cidades até que chegou em Cesareia. Então, ele sai de Gaza, ó, aqui do caminho, né, de Gaza, e ele aparece agora em Azoto, ó. Azoto. Tá vendo aqui, ó. Ele é transportado e Filipe vai para Azoto. E Azoto, Filipe vai pregando em todas as cidades, vamos dizer aqui cidades litorâneas, que fazem, beirando aqui o mar Mediterrâneo, e ele vai pregando nessas cidades até chegar em Cesareia, né? Cesareia está mais ou menos aqui, ó. Cesareia. Então ele vai pregando até chegar em Cesareia. Mais ou menos aqui. Aí ele passou por Jope. Jope estava no meio do caminho. Ó. Jope estava aqui, ó. Jope. Então ele sai, passa aqui, ó, Jope, e vai até Cesareia. Então temos aí a viagem que Filipe realizou.
Então ele vai até Cesareia, pregando, e todas as cidades, e todos vão aceitando a palavra de Cristo e aceitando ao Salvador. Então nós temos aqui, ele evangeliza, ele sai de Jerusalém, leva a palavra para Samaria, depois vem para o caminho de Jerusalém para Gaza, daqui o anjo transporta ele para Azoto, passa por Jope e chega em Cesareia e vai levando a palavra. Então nós temos aqui a primeira investida missionária que Atos relata, que nos deixa claro desse diácono, missionário, evangelista, Felipe, que leva a palavra e opera. Então, dois grandes acontecimentos nesta viagem. O feiticeiro que se converte em Samaria e o eunuco que se converte no caminho para Gaza, de Jerusalém para Gaza. Tá bom? E olha que interessante. Um anjo do Senhor aparece a Filipe aqui, em Samaria, e fala, esse anjo não quer dizer literalmente que seja um ser celestial, com asa, auréola, né? Não. O anjo, né, já aprendemos que a palavra anjo, no grego, é mensageiro. Então pode ser alguém que foi usado, uma pessoa que apareceu, ou o próprio anjo, teofanicamente, né, parecido ali em forma humana, e falou com ele para que ele descesse até o caminho de Jerusalém para Gaza, que lá ele ia encontrar alguém que era importante para Deus. Então, se você é importante para Deus, Deus vai enviar alguém para falar com você, porque aquilo que é importante para Deus, Deus sempre tem uma comunicação ativa. Então, ele recebe aqui. Olha que interessante. Agora, vamos nos colocar na visão do eunuco. Então, você é o eunuco. Eu e você somos o eunuco. Tá? Nós vamos encerrar essa aula aqui nessa viagem, mas eu e você somos o eunuco. Aí nós estamos ali, aí aparece uma pessoa que apresenta agora junto ao carro, você tá aí, aparece aquela pessoa e diz, você entende o que lê? Aí você olha pela janela do veículo, ou você manda parar, ou você, quem que está falando comigo? E aí essa pessoa te anuncia o evangelho, aí você para onde tem água, essa pessoa te batiza, você sai das águas com uma fé renovada, né? Você é uma pessoa que não podia partir o pão do Senhor, você não podia, talvez tivesse até o desejo, mas agora você sai da água renovado, batizado, com certeza o Espírito Santo está envolvendo o seu coração, e depois que eles saem das águas, Filipe desaparece. O texto diz que ele desaparece. Olha aí o texto. Versículo 39, Atos 8, 39. Olha que coisa interessante. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Olha aí, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E não viu mais o eunuco, mas cheio de alegria continuou o seu caminho. Então o eunuco não viu mais, arrebatou. E aí no versículo 40, Filipe aparece em Azoto. Então o anjo arrebatou Filipe aqui e joga ele em Azoto. Olha quantos quilômetros. E o eunuco não viu mais ele e continuou a sua viagem. Agora se coloque na presença do eunuco. Sabe o que o eunuco pensou? O eunuco, olha, isso digo eu, tá? A Bíblia não está dizendo. Eu estou fazendo aqui uma interpretação dentro de uma correlação, de uma visão que acontece. Então, se eu me colocar na posição, olha, eu vejo um homem que me prega a palavra, que me batiza e daqui a pouco ele some. Quando eu chegar lá, na minha região, sabe o que eu vou dizer? Eu vi um anjo do Senhor. Não, o anjo do Senhor me apareceu. E ele me pregou o evangelho, me batizou e desapareceu. Ele sumiu. Então, Deus usa desses acontecimentos para fazer coisas milagrosas. É interessante isso, né? Na visão do eunuco, pode ter sido um anjo, mas não era um anjo, era Filipe. Então, era coisa linda aqui que aconteceu. E ele prossegue o seu caminho. E agora a palavra está sendo levada em outras regiões e ninguém se esperava. Então nós temos a palavra levada até Galiléia e temos a continuação aqui da viagem de eunuco, levando a palavra até
a região onde ele residia, em Candace, né? De Candace, ali é Etiópia, os etíopes, né? O etíope ali, tá bom? Então nós vamos ficar aqui com esta aula. Não perca aí a próxima aula, que nós vamos falar então aí um pouco sobre a conversão de Saulo e vamos falar sobre a viagem missionária de Pedro. Deus abençoe e até aí a próxima aula.